Bom dia a todos. Meu nome é Roberta Cardoso, da Fundação Getúlio Vargas. Eu coordeno um programa, como o professor Biagio mencionou, na área de responsabilidade social e sustentabilidade, voltado para o segmento varejista. E é um prazer para a gente estar aqui. O professor Biagio tem colaborado com as nossas atividades no programa, um fórum em que nós discutimos esses assuntos, e queria também parabenizar a Unip, o professor, pela iniciativa e por estar aqui oferecendo esse espaço para nós partilharmos o que nós temos feito nesses últimos 5 anos na área de varejo. Bom, eu queria iniciar só, pode, por favor, mudar? Mostrando algumas coisas que o programa, alguns produtos, vamos dizer assim, que podem ser úteis para aqueles que se interessam pela questão de responsabilidade social e sustentabilidade no varejo, que são publicações que estão disponíveis, os indicadores no site e os livros em livrarias, né? Então, o programa ele nasceu de uma preocupação de entender o que era responsabilidade social, o que o varejo já faz nesse sentido, e, mais recentemente, do ano passado para cá, que é onde eu vou focar minha apresentação, em discutir como o varejo pode se tornar um agente efetivo de mudança em relação ao consumo e a também práticas dele mais sustentáveis. Bom, nesse trabalho todo, a gente produziu essas publicações, temos um prêmio que a gente acaba levantando e conhecendo as iniciativas do setor varejista, temos feito cursos para o setor, para eles entenderem melhor o que é esse conceito, porque ainda há uma falta de entendimento muito grande do que vem a ser sustentabilidade ou responsabilidade social. O varejo ainda se liga, e eu estava vendo os números na apresentação do Alcir ali na pesquisa, falando sobre, né, ele vendo indústria e eu lá no comércio. Os meus números são terríveis na área do comércio, perto da indústria. Então, o quanto, principalmente porque ali a pesquisa falava da questão ambiental. O varejo hoje já, por uma pressão regulatória e um pouco também nos consumidores, que estão um pouco mais conscientizados, tem começado a tomar algumas ações. Mas a área ambiental era realmente muito, vamos dizer assim, quando se falava em responsabilidade social e sustentabilidade, eles só pensam em geração de emprego, impostos e, principalmente, filantropia, né? Ações sociais. Eu doei um recurso para determinada comunidade, ou produtos, ou alguma coisa desse tipo. Então, nós temos tido um trabalho de cursos para conscientizar, explicar o que é esse conceito, a amplitude dele, e também tem esse banco de práticas que fornece um acesso livre a quem tiver interesse para conhecer o que alguns varejistas já estão fazendo nessa área. Então, a nossa ideia era ver o que eles estão fazendo, já conhecer, disponibilizar esse conhecimento para o setor e, de uma certa forma, sistematizar nas publicações e incentivar que eles façam mais, entendam cada vez mais e progridam nessas práticas e na mudança da gestão dos seus negócios. Bom, nós começamos como eu disse há pouco, a mudar um pouco o enfoque, quer dizer, nós demos, acho que, um salto do ano passado para esse, em relação a... Antes nós víamos, bom, o que eles estão fazendo, vamos sistematizar e tal. E agora nós começamos a fazer uma proposta mais efetiva. Vamos refletir até quais são os dilemas do setor, o que nós estamos fazendo, isso a gente já vinha trabalhando, mas, principalmente, o que falta fazer. Né? Então, surgiu essa oportunidade de um relacionamento que a gente teve com o Ministério do Meio Ambiente. Eles estavam a cargo do processo de Marrakech, que é um processo que está acontecendo em todo o mundo, e vários países aderiram e buscam alternativas, fazer um estudo e um plano para aplicar produção e consumo sustentável. Quando nos chamaram, nossa primeira surpresa foi ler o planejamento, né, o plano que estava sendo feito para o Brasil, e falava realmente lá de produção mais limpa, tal, que é compreensível, e falava de consumo, né, o consumidor, temos que conscientizar o consumidor tem que consumir de uma maneira sustentável, mas não falava uma palavra ou não tinha nenhum tópico sobre o varejo, que é o principal elo de ligação entre esses dois elementos, a indústria e o consumo. Então, nós indicamos aí a inclusão dessa prioridade, que o plano é dividido em várias prioridades, falando de varejo e consumo sustentável. Então, nós abarcamos o consumo
Juntamos, então, varejo e consumo, não só o varejo enquanto um catalisador da modificação do tipo de consumo ou da forma de consumo, como também como na sua operação, seja ela na operação da loja, seja na operação na parte de compras, né, que depois eu vou falar mais um pouquinho. Bom, e aqui foi o que nos justificou a inclusão dessa prioridade, foi reconhecer que o varejo é o principal elo, né, como eu já disse, entre fornecedores e consumidores, e que ele precisa aproveitar essa posição privilegiada que ele tem, esses contatos e até contatos pessoais com consumidores que visitam lojas e tal, e também transacionais, né, de compra e venda, tanto com o consumidor quanto com fornecedores, para estimular a ação e a questão da sustentabilidade. Nós fizemos no início do fórum um desenho, né, com os principais elos aí nesse diagrama, os principais elos da cadeia do varejo, né? Começando ali em matéria-prima, indústria, distribuidor, então falando ali toda a parte de supply chain do varejo, depois a operação da loja e educação de equipes, que é um tema importante, porque o vendedor, além dele entender, e que tinha na outra pesquisa também falando, você educa seus funcionários, quer dizer, além dele ser um agente, eu vou economizar luz e água na operação da loja, eu posso ser um agente no contato pessoal com os consumidores para levar essas questões e incentivar ou, de alguma forma, trazer informações que mudem o comportamento do consumidor. E, no final, o consumidor, o pós-consumo, que é um fator também muito importante, e a reciclagem, né? Então, hoje, nós vemos que o varejo tem, de uma maneira geral, eu concordo com a Alcir, quer dizer, ainda tem muita coisa a ser feita. Eu acho que, se a gente olha para trás, muita coisa já foi feita em relação ao que existia, né? Há 5, 6 anos atrás, nós éramos ETs, né? Você falava em compras sustentáveis, em gerenciar a loja, em conversar com o seu consumidor, em sinalizar na loja a questão da sustentabilidade. As pessoas falavam, nossa, mas esses acadêmicos, eles, né, realmente a teoria é diferente da prática, né? Esse negócio não faz muito sentido. E hoje a gente já tem visto um movimento e um entendimento muito mais rápido e a adoção por muitos dos varejistas dessas questões. Um outro ponto, bom, isso sem falar em estratégia, né? A questão da inserção na estratégia é um assunto que a gente ainda toma um pouco de cuidado para falar, claro que sempre que há oportunidade, sim, incentiva-se que se faça isso, mas eles têm realmente muita dificuldade, porque, como eu disse, por ver a questão da sustentabilidade e responsabilidade social como uma ação social, como alguma coisa externa ao negócio, eles têm muita dificuldade de entender como é que eu vou alinhar e inserir esses assuntos no dia a dia do varejo. Então, como é que eu posso comprar de uma maneira mais sustentável? Como é que eu posso conhecer que fornecedor, quer dizer, como é que eu vou comparar os produtos que eu tenho hoje para saber qual que é mais sustentável. E a gente pensando em sustentabilidade, é uma gama muito grande. Quer dizer, o Alcir trouxe aqui alguns elementos na área ambiental, eu tenho água, eu tenho energia, então esses podem ser possíveis medidores, emissão de carbono, né? Então são 3, aqui nós estamos falando numa conversa rápida, 3 indicadores ambientais, né, que você consegue mensurar e tudo, mas tem muitos outros, né, que não estão dentro desses números, e fica difícil de você quantificar por produto qual é o impacto de cada um deles. Ainda não há análise de ciclo de vida assim, que permitam você comparar. Às vezes eu consigo saber como eu faço esse produto, né, com essas características de uma maneira mais efetiva, mais, vamos dizer assim, usando menos recursos. Mas fica difícil. Se eu entro, por exemplo, em sacolas plásticas, que é um dilema do varejo, né, que vocês devem estar acompanhando na mídia, até nas lojas que agora estão oferecendo sacolas retornáveis, como é que eu falo para o consumidor o que é melhor, uma sacola plástica ou uma sacola de papel?
né? Eu não tenho números, e isso todas as entidades, associações reclamam que fica difícil de tomar as decisões sem dados efetivos. Eu sei que um demora mais para decompor do que o outro, mas eu tenho a questão do descarte toda, que se não for feita de maneira adequada, tanto faz se é papel ou plástico, né, que não vai decompor de nenhum jeito. Então, enfim, tem uma série de assuntos que ainda faltam, carecem de precisão e de nível de comparabilidade, né? Como é que eu comparo um produto com outro? E o varejo, que tem numa loja geralmente 40 mil itens, né? Como ele consegue, numa loja pequena, são 40 mil itens, como ele consegue falar com todos os seus fornecedores, entender a proposta de todos eles e dizer, não, essa carne está ok, essa carne tem um impacto maior, essa tem um impacto menor, seja ambiental, que a gente consegue ainda quantificar, apesar da precariedade, a gente ainda consegue ter um indicador, pode não ser o melhor do mundo, mas temos. Agora, quanto à questão social, que também é um outro ponto importante de difícil mensuração, né? Então, lembrando que sustentabilidade, a gente está falando de todos aqueles 5 capitais, ou os 3 pilares, ou como a gente quiser dividir. Como que nós podemos dizer, se eu tenho uma empresa, por exemplo, claro que é um exemplo extremo, eu tenho uma empresa na questão ambiental perfeita, mas que tem problemas, vamos dizer assim, na questão humana. O trabalho é um trabalho forçado, ou esse trabalho vem sei lá, implica em alguns problemas com o trabalhador. Como é que eu consigo dizer que a que está ambientalmente correta e tem problemas no trabalho é melhor do que aquela que está ótima na questão do trabalho e péssima na questão ambiental, né? Eu estou usando os dois extremos, né? Mas nós temos vários fatores. O que eu quero dizer é que nós temos vários fatores e fica difícil no departamento de compras ou para um varejo que tem diversos fornecedores fazer essas escolhas. E mais, sinalizar essas escolhas, o resultado dessas escolhas, né, que são os produtos que ele põe à venda, para os consumidores, né? Então, muitas vezes, o Alcir estava falando sobre o consumidor, que é o tema da Silmara, mas o consumidor, muitos reclamam, o consumidor vê preço. O que nós oferecemos para um consumidor num ponto de venda? Preço e um indicador de qualidade, que é a marca. Como é que ele vai decidir com base em alguma outra coisa que não seja isso? Eu tenho algumas certificações, é verdade, mas muitas delas nós não sabemos o que quer dizer, né? São várias, o último número que eu ouvi eram 350 certificações, o consumidor está perdido, entre certificações, selos, etc., qualquer indicação. Então, esperar, e eu falei com a Silmara, eu vou falar isso também, e você repete, quer dizer, ela também já ia falar, eu falei, nós duas falamos, para ficar claro, esperar que o consumidor faça a mudança é ilusório e é uma forma de postergar o enfrentamento dessa questão. Né? Claramente, quando não se quer fazer alguma coisa, fala, não, vamos ver o que o consumidor quer. Eu gostaria de saber de vocês, quando trocaram os componentes dos seus carros, quando a gente compra um carro, antes tinha um componente muito mais ácido, mudaram para plástico. Por quê? Porque é mais leve, permite uma economia também de matéria-prima, permite a economia de combustíveis, permite uma série de custos, né? Reduz uma série de custos na produção. Eles perguntaram para os consumidores se eles queriam que o carro fosse de plástico em vez de ser de metal, de aço, do que for. Esse tipo de questão não é feito, não é colocada. Eu não entendo por que na área da sustentabilidade agora nós temos que perguntar tudo. Você quer sacola plástica ou não quer? Não tem. Pronto, né? E o produto que tem é esse, porque esse é o produto que nós sabemos que é o melhor para o consumidor e no longo prazo, né? Nós temos hoje uma visão de a gente quer atender a necessidade no curto prazo e acaba esquecendo que ele tem uma necessidade de longo prazo que às vezes para ele seja difícil de realizar e, enfim, considerar no momento de compra. Bom, então esses foram os temas que a gente analisou na GV e dividiu, então, aí nesses 3 grupos que estão sinalizados. O ano passado, nós trabalhamos muito com o varejo como promotor de consumo sustentável, então, ele trabalhando na loja, no ponto de venda, claro, através da conscientização de funcionários, mas principalmente sinalizando para o consumidor, dando alternativas sustentáveis, né, trazendo alternativas de produtos e sinalizando numa loja também alternativas de embalagem, de uma série de coisas, mostrando como o consumidor pode ter um consumo mais sustentável.
E esse ano estamos trabalhando a questão da sustentabilidade na cadeia, né, porque todos os produtos, a maior parte vai passar por um varejo. Então, se esse varejo tiver uma forma de compra diferente, que não fale só de preço, qualidade, mas fale também de questões de sustentabilidade, nós, de uma certa forma, vamos estar influenciando toda a cadeia a ter uma postura e uma forma de produção diferente, né? Eu costumo dizer assim, como o consumidor, quando ele está comprando, ele escolhe, ele aposta, né, naquela empresa. Então, ele está, além de comprando um produto, ele está incentivando ou viabilizando economicamente uma empresa. Da mesma forma, a empresa, quando está fazendo compra de seus fornecedores, faz a mesma coisa, né? Ela tem essa mesma atitude. Então, nós temos trabalhado a cadeia e operação de loja sustentável e a parte de educação de equipes, que ficou um pouco mesclada nos dois. Bom, os fóruns em que nós discutimos esses assuntos, eles são fóruns estruturados, com algumas palestras, falando de todos esses temas que eu abordei antes, e a gente trabalha também com, além das reuniões, que são mensais, nós temos oficinas, estamos buscando fazer visitas técnicas, um seminário que nós fazemos anualmente, e transformar tudo isso em pesquisa, em publicação, né, para dar acesso a todos aqueles que não puderam participar de todas as atividades e tal. Por favor. Oi? Tá bem, obrigada. Bom, aqui só para vocês terem uma ideia, então, dos temas desse ano, das reuniões, e estão todos convidados, quem quiser participar, por favor, é a próxima. E nós temos também todo esse material que a gente tem coletado nessa parte de varejo e consumo sustentável disponível na página do Google, né? Tanto o material que está sendo produzido, como o material que nós pesquisamos do que tem sido feito sobre esse assunto de varejo e consumo no mundo, está todo disponibilizado para vocês baixarem e lerem, enfim, participarem. Próximo, por favor. Por último, eu queria trazer uma pesquisa que nós fizemos com consumidores na GV o ano passado, no final do ano passado, para entender o que esse consumidor espera do varejo. Porque todas as pesquisas com consumidores que a gente tem, notadamente do Acatu, que trabalha muito essa questão do consumo consciente, e outras internacionais, ela fala do relacionamento do consumidor com o produto, né, ou com o fabricante do produto, mas nunca com quem está vendendo o produto. Então, nós identificamos essa lacuna e fomos conversar com alguns grupos, né, foram 4 grupos, para entender melhor o que eles veem, o que eles conseguem perceber, qual é a percepção deles em relação ao varejo e o que eles esperam que seja feito. Eu não vou entrar nos detalhes, vou falar de alguns resultados de uma maneira geral, porque a gente está com o tempo meio apertado, mas para vocês terem uma ideia só geral do que acontece. Na próxima, por favor. Inicialmente, a gente chegou para esses grupos e perguntou para eles o que eles achavam que a gente precisava ter para ter um mundo melhor, um futuro melhor, porque falar em sustentabilidade para o consumidor é uma coisa meio etérea, né? Cada um vai ter como é que fala, um conceito, e a gente acaba a reunião da pesquisa sem terminar, sem conseguir explicar o que era. Então, bom, vamos falar de um mundo melhor, de uma visão de mundo. E os grupos todos colocaram 4 grandes grupos de preocupações, de questões que precisam ser trabalhadas para a gente ter um mundo melhor. E aí entrou a questão da qualidade de vida. A pesquisa foi feita em São Paulo, então o trânsito está totalmente justificado, né, de ser ali um dos pontos em qualidade de vida. Valores, então a busca por valores e a reclamação de que hoje as pessoas são muito individualistas, que as pessoas não têm tempo para se relacionar ou para ser cortês um com o outro, e até às vezes algumas questões dizendo, e a gente acaba ficando assim mesmo, né? Assim, não é uma coisa os outros são assim, eu também sou, como parte desse ambiente, eu também acabo me tornando. A questão de meio ambiente, curiosamente, em todos os grupos, mesmo aqueles não conscientes, que pela escala Catu foram classificados como não conscientes, tem uma alta... quando você fala de um mundo melhor, aparece aquecimento global, a queima da Amazônia. Então, esses temas estão na mente dos consumidores, eles entendem que isso é importante. A gente tem aí Fantástico falando desse assunto, tem, né, todos os meios de comunicação falando diariamente sobre isso. Então, você vê claramente que eles têm uma percepção. O que eles não conseguem fazer é a relação do consumo deles
com essas questões. Então, eles não entendem que a forma como eu escolho um produto, isso impacta, ou seja, na devastação na Amazônia, ou isso provoca o aquecimento global, enfim, eles não entendem que o impacto deles contribui para isso, mas estão realmente conscientes dos problemas que nós temos. E a questão das preocupações sociais, que são normais, né, vamos dizer assim, a questão de educação, né, qualidade de ensino, principalmente, emprego e igualdade social. O que eles percebem que o varejo já faz? A questão das sacolas plásticas vem primeiro, né, falando que realmente essa é uma questão e que o varejo tem trabalhado e oferecido alternativas. Economia de recursos, mesmo os não conscientes mencionam assim, eu percebi que na loja tal do Extra eles trocaram as telhas e tem umas que passa a luz agora. Então, outro falando assim, não entendo por que naquele lugar eles têm uma escada rolante, não precisa, a gente consegue subir uma escada, né? Então, eles, com essa preocupação, e entendendo que muitas empresas já estão trabalhando na economia de recursos na loja. Reciclagem, esse tem um alto índice de lembrança, né? Muitos falando que vão levar o lixo para reciclagem nas lojas, né? Nos postos de coleta das lojas. E também reconhecendo a questão social atrelada à reciclagem, que muitas vezes esse material que é recolhido retorna como renda para cooperativas. Então, isso tem um grande apelo. Interações com a comunidade, aí, praças, aulas, enfim, algumas coisas que são feitas no estacionamento, ou de shoppings, ou de lojas, foram lembradas e mencionadas. E a embalagem dos produtos, eles também já têm notado uma redução ou uma reciclagem dessas embalagens. Próximo, por favor. E aqui, o próximo é o que eles esperam do varejo. Muitas dessas ações já são feitas pelo varejo, né, o que chama a nossa atenção, mostrando que são feitas, mas provavelmente não são comunicadas, então o que acaba para o consumidor passando a impressão de que não são feitas. A primeira delas, a conscientização e informação ao consumidor, então eles acham que isso deveria acontecer de uma maneira mais sistemática, e ali eles deram um exemplo, olha, como eu vi na loja tal, né, que tem um carrinho e tal, então que isso deveria ser feito, eles esperam isso, esperam informações, mesmo os não conscientes falam, olha, a gente quer saber, deve sobrar muita comida lá. O que eles fazem com aquilo? Eles jogam fora, né, os alimentos que não estão mais propícios para consumo. Eles querem saber o que é feito. Viabilização de opções mais sustentáveis. E aqui entra aquela questão novamente do consumidor, de que nós esperamos que ele faça e ele está esperando que o varejo faça. Então, ele espera que sejam viabilizadas, seja através de acordo com o governo, indústria, enfim, de alguma forma, aqueles produtos se tornem acessíveis. Muitos dos entrevistados falavam assim, eu compro isso, um alimento orgânico, por exemplo, para mim. Para mim não, desculpa, para minha filha, mas para mim, para o meu marido, eu compro o produto normal, porque ele não tem, não que ele não reconheça aquele um selo, não porque ele não por falta de reconhecimento da importância, mas por falta de acesso, né, econômico, nesse caso, ao produto para a família inteira. E muitos colocam, olha, quando querem, nós temos que entender que assim a gente forma, na verdade, os consumidores, e a gente vai treinando, né, os consumidores de uma certa forma através das atitudes que o varejo tem. E uma delas é, quando eu quero disseminar um novo produto, eu faço o quê? Eu faço uma promoção, eu dou desconto, né? Eu quero que eles experimentem. Tem às vezes uma mocinha lá que fica fazendo degustação. Enfim, eu tenho ações em que eu induzo o consumidor a experimentar aquele produto ou dou um desconto, enfim, para ele levar e experimentar, para que isso venha acontecer. E o questionamento surgiu nos grupos é o seguinte, escuta, eles querem que a gente mude, mas eles cobram mais caro? Né? E eu fiquei olhando e falei, nossa, tem razão. Nós temos uma forma de conduta que criou uma certa expectativa, e hoje nós estamos falando para eles, não, consuma, seja mais sustentável, mas eu estou oferecendo um produto com um preço mais alto, né? E isso é complicado.
para eles. Eles esperam que tenha alguma coisa. Cuidado com a comunidade, como eu mencionei, isso já é feito, mas eles reforçam e esperam isso. Diminuição do desperdício, aí, especificamente nas lojas, e origem de produtos. Esse foi um tema muito forte. Eles confiam, né? O varejo, as pesquisas e o varejo e tal, eles falam, não, o consumidor tem que escolher através do selo, ele que tem que dizer o que ele quer, e não sei o quê. Os consumidores verbalizam claramente que eles esperam que o varejo escolha e que ele faça uma pré-escolha das coisas. Então, para ele, a hora que ele está na gôndola, as questões relativas à produção daquele produto, as questões ambientais e sociais já foram resolvidas pelo varejista. Então, ele está esperando que o varejo, na hora de comprar, já considere essas questões e não vai me oferecer um produto que tem mão de obra escrava, ou trabalho forçado, ou poluição, ou o que seja, ou alguma forma de contaminação. Eles acreditam que o varejista já se encarregou, né, de fazer esse tipo de coisa. E eles confiam, o varejo tem uma imagem muito forte em que eles confiam, às vezes muito mais, falam, não, a gente tem que ter uma garantia, mas não é uma coisa do governo, não. Tem que ser o varejo, né? Então eles têm essa percepção de marca, talvez pela presença, talvez pelo relacionamento que eles desenvolvem com o varejo, que o varejo é quem vai cumprir esse papel de garantia de origem dos produtos. Outro ponto que nos chamou muita atenção foi a questão da propaganda em relação às questões de sustentabilidade. O varejo e alguns outros setores, às vezes, têm um pouco de receio, ficam falando, eu não quero contar o que eu faço, ainda não está bom para eu falar, ou alguma coisa desse tipo, e as pessoas falam, olha, ou se não vão achar que eu estou falando e não estou fazendo. Os consumidores não demonstraram nenhum problema, olha, se eles estão fazendo, eles têm que contar, primeiro porque isso vai servir de exemplo, né, para os outros. E outra que eles querem saber o que está acontecendo, né, que já tinha aparecido antes. Bom, na pesquisa a gente viu claramente que tem algumas oportunidades sinalizadas. Tem uma oportunidade aí para o varejo se posicionar e fazer, disseminar a questão da sustentabilidade para consumidores e fazer esse papel, ser esse gate entre indústria e consumidor, ou seja, ter as questões da sustentabilidade como é que fala, no processo de compras, e os consumidores estão esperando isso dele, né, desse segmento. Então, a gente tem trabalhado bastante com isso, nos fóruns, discutindo os problemas, tentando encontrar soluções, às vezes soluções intermediárias, para depois pensar em soluções mais radicais ou níveis de soluções diferentes, soluções que são passíveis de aplicação hoje e que outras que podem ser adotadas no futuro, né, para possibilitar, porque tem muito a ser feito, então a ideia é, vamos colocar o que já está sendo feito, o que é possível hoje, para não desanimar, para o pessoal começar, né, a adotar em maior escala, e depois já sinalizando que, tudo bem, isso aqui é muito legal, mas nós temos outros desafios, se a gente quiser endereçar realmente a questão da sustentabilidade de uma maneira séria. Bom, é isso que eu tinha para falar. Só queria terminar aqui na oportunidade, falar das oportunidades, o consumidor busca um acesso. Quando eu disse que ele está consciente da questão ambiental e dos problemas ambientais que a gente tem hoje, isso gera uma angústia muito grande. Você vê muitos falando, tem isso, tem isso, tem isso, e eles querem participar de uma solução, mas eles não vão construir a solução sozinhos. Eles esperam que haja um movimento, haja uma proposta em que eles possam aderir, né? Um exemplo das sacolas retornáveis, a gente sabe que elas têm um alto índice de venda, tem ainda pouco retorno, né, nas lojas, mas você vê um nível de adesão grande e um dos motivadores é justamente eu criei uma solução ou uma alternativa para a questão da poluição ambiental, né? Então, os consumidores estão prontos, eles assim prontos no sentido de que estão querendo fazer a mudança e participar dessa mudança, mas eles precisam ter mecanismos e caminhos propostos, seja pela indústria, seja pelo varejo, para que eles possam aderir e, enfim, consumir de uma maneira diferente. É isso. Muito obrigada a todos. Também vou deixar os contatos nossos da GV e estamos à disposição para vocês. Obrigada.